Estamos aqui para mais uma entrevista e hoje a gente está recebendo o professor Gabriel Brasil, que é mestre pelo Programa de Telecomunicações Interativas da Universidade de Nova York e mestre em História da Ciência, Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é também pesquisador nas áreas de artes e neurociências, onde desenvolveu os primeiros experimentos de realidade virtual para laboratórios de neurociência. É também gerente de produto líder da Tech Educação, que é um sistema educacional de educação STEAM e cultura maker. A convite da Fundação CCERJ, o professor participou do seminário 100 anos da EAD no Brasil, presente e futuro e os usos da tecnologia. Professor, muito obrigada pela sua presença, tanto no seminário e agora aqui nessa entrevista. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, foi ótimo o seminário. A Fundação CCERJ é uma instituição reconhecida pelo ensino à distância, né? É um trabalho já de mais de 20 anos em projetos educacionais mediados por tecnologia. Então, a minha primeira pergunta é, assim, quanto tempo você atua, né, na interseção entre educação e tecnologia e de que maneira a tecnologia pode e deve ser usada na educação? Olha, eu atuo já nessa área há pelo menos uns 10 anos, né? Mesmo antes de fazer o meu mestrado na UFRJ, né, eu já era designer instrucional, onde eu fazia capacitação e treinamento para mão de obra em obras importantes, né, do Rio de Janeiro, como a obra do Porto Maravilha. E nesse período, né, eu pude navegar por várias áreas diferentes, mas sempre com esse viés de como implementar a educação. E implementar a educação, né, sempre vai passar por uma tecnologia. Não, tanto faz, estamos falando de um giz de cera, ou estamos falando do rádio, né, tem um histórico, o EAD tem um histórico com rádio também, ou mesmo as mais novas tecnologias do momento, como realidade virtual ou a própria inteligência artificial. E das tecnologias imersivas, né? Você pode falar mais um pouquinho para a gente? Qual é a relação com a educação? Sim. Quando a gente fala de tecnologias imersivas, né, era o que a gente chamava até ontem, era a grande questão do moda do metaverso, né? Todo mundo fala metaverso, pararam de falar por um instante. Mas quando a gente fala de tecnologias imersivas, são tecnologias que eles desmancham aquela ideia de que a informação, principalmente a informação digital do computador, acontece ali na tela, enquanto eu estou aqui passivo, né? A tecnologia imersiva é aquela tecnologia que nos cobre, né? Que demanda a participação dos nossos sentidos, né? Que demanda que a gente entenda que nós estamos num espaço mais, né? Que a tecnologia deixa de ser uma coisa para ser olhada, para ser vivenciada, e vira um espaço. E eu consigo imaginar um exemplo melhor, né, para fazer uma analogia, do que a própria sala de aula, né? A sala de aula faz parte do processo educacional. O lugar que você está aprendendo, se é na sala de aula, se é na sua casa, ou você ouvindo um fone, ou se é na sua casa, sentado num lugar separado para isso, né, é um espaço. Mas, mais especificamente, quando a gente fala de tecnologias imersivas hoje em dia, nós estamos falando também das tecnologias digitais, como a realidade virtual, né, a realidade aumentada, né, que são as ferramentas do metaverso, né, que agora, na verdade, deram um nome, desde que a Apple lançou agora o novo produto, eles estão chamando de computação espacial, que é a ideia de que a gente vai cada vez mais, não haverá distinção de aonde a informação digital está, né? Tem que ver que até pouco tempo atrás a informação digital ocorria somente onde tinha um computador, e o computador às vezes só tinha no escritório. Foi se espalhando agora, cada um carrega o universo inteiro digital dentro do seu bolso, mas ainda está numa tela, né? Mas agora já temos o nosso ouvido. Quantas pessoas já andam agora com os fones de ouvido, né? Todo mundo diz que essa é a grande tecnologia imersiva e silenciosa. Já tem o fone. Mas em breve nós teremos também óculos e outros dispositivos, né, onde estaremos realmente submersos nessa informação digital. Agora, como que isso se aplica na educação? É o professor usando? É o aluno usando? Como é que seria isso hoje? Já dá para ter uma sala de aula assim? Já dá para ensinar assim, usando essas tecnologias? Olha, até pouco tempo atrás, né, se você falasse que praticamente todo estudante, todo professor
teria experiência de ensino via o browser, né, via internet, por computador, a gente acharia, nossa, mas só se ocorresse uma grande revolução. E houve, nós passamos pelo Covid. Tá? Foi uma tempestade perfeita, que a tecnologia já estava disponível o suficiente, todo mundo entrou e usou. Mas isso levantou muito interesse pelo uso. Tá bom, mas existem vários limites de estar numa telinha vendo pessoas que na verdade não estão olhando no seu rosto, porque de novo, a educação é uma troca, não é um estado passivo. Então, na sala de aula, tecnologias como o óculos de realidade virtual podem criar um espaço conjunto, né, para todas aquelas pessoas que estão experimentando aquilo ali. Então imagina se cada um tivesse assim, um óculos, nós, em vez de eu estar me sentindo que eu estou sozinho na minha casa, com uma câmera desligada, só ouvindo um professor falando, e às vezes ele te chama e você liga ali a câmera, né? Nesse espaço não, eu estaria olhando para você, a gente poderia chegar num canto com outro aluno e conversar, o que isso está acontecendo? E eu tive já essa experiência em 2018, onde nós, na universidade, que eu estava na Universidade de Nova York, nós fizemos o primeiro encontro, a gente fazia todo esse encontro, tínhamos encontros mensais, e alguém resolveu recriar, isso antes da pandemia, recriar o espaço da sala de aula para fazer tridimensional. Mas não para ter uma aula, isso é muito interessante ver como dinâmicas que acontecem numa sala de aula começaram a ser recriadas no espaço digital. Então isso já pode ser reconstruído agora, nesse momento, tem vários níveis, e obviamente... e não há necessidade de que seja feito com equipamento caro, né? Esse que é o importante lembrarmos. Pode ser feito com um celular já, existe uma série de soluções. O importante é estar aberto para entender que tecnologias digitais não acontecem mais só numa tela, podem acontecer no seu fone de ouvido, em óculos e quem sabe mais o que vai vir nos próximos anos. Agora no seminário, né, você e os outros professores, vocês falaram da importância dos professores serem formados, né, receberem essa capacitação. Então, para esse uso, isso também é muito importante. O uso é importante para fazer essa capacitação e a capacitação é importante para o uso. O que eu quero dizer com isso? A capacitação, mais do que simplesmente uma oportunidade do professor aprender sobre a tecnologia, também é uma oportunidade do professor vivenciar a nova tecnologia no espaço seguro. Né? Porque nós discutimos isso, né? Esperar que o professor simplesmente traga uma tecnologia nova para um ambiente que pode ser extremamente hostil, né, que é uma sala de aula ou uma instituição, e ele se arrisque nisso, eu acho importante que crie-se espaços, momentos onde professores possam vivenciar essas novas tecnologias. E isso sim já é um grande processo de capacitação tecnológica. Você falou, né, do seu trabalho, né, na Universidade de Nova York. Como que foi essa experiência lá e como é que você traz esses aprendizados aqui para o Brasil? Porque é uma outra realidade. Então, conta um pouquinho como é que foi a sua vivência lá e o que você hoje já traz dessa experiência para o seu trabalho aqui. Sim. Olha, eu acho que eu tive uma oportunidade única, que assim que eu terminei a minha vivência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no HCTE, eu fui direto para a Universidade de Nova York. E eu digo que o FRJ me ensinou o rigor acadêmico, a Universidade de Nova York me ensinou a desmistificar o fazer tecnológico. Eu acho assim, quem já vivenciou qualquer ambiente de ensino no Brasil sabe que, sempre discutimos aquilo que falta, né? Falta essa tecnologia, falta esse serviço, né? Falta esse acesso, né? Mas nós temos acesso a grandes mentes, grandes oportunidades para discutir. Na Universidade de Nova York, foi bom, eu tirei aquela coisa do fetiche do equipamento, porque eles não tinham nenhum apego a você usar e abusar de qualquer tecnologia que você pudesse ter às mãos. Seja o mais novo óculos, seja simplesmente um acesso a alguns estúdios e laboratórios. Mais do que eu fico feliz que eu pude ter a oportunidade de sair daquela fase do deslumbramento, né, com abundância técnica, para entender que talvez não precise de tudo aquilo, né, mas para isso tem que ter acesso, uma vez que encostar naquele equipamento, você tem que entender. E foi uma experiência muito rica, né, e feito ainda mais rica com a junção da experiência que eu tive na Universidade Federal aqui no Brasil. O seu trabalho também, atualmente, fala muito sobre cultura maker, né? Sim. Você pode explicar para a gente o que é isso, qual é esse conceito e também qual é a sua relevância na educação? Já há práticas, né, de
de cultura maker na educação, é só fazer jogos ou é para além disso? Não, assim, é engraçado falar que fazer jogos. Assim, no momento eu sou gerente de produto, né, na Tech Educação, né, que começou com uma startup e isso hoje é uma empresa que está em todo o Brasil. E foi engraçado que exatamente com essa filosofia de desmistificar a tecnologia, pegando ela, né, sendo tátil. E isso é ser maker. Né? Ser maker não é um jogo. Né? Você pode criar uma brincadeira, mas ser maker, a filosofia maker é que você faz a sua tecnologia. E, de novo, aqui nós já tínhamos uma palavra para isso que nós chamamos de gambiarra. Mas a diferença é que a gambiarra, como muitas vezes a gente tem essa tendência de achar como é gambiarra, deve ter um valor menor, né? Mas é pela gambiarra, é por quebrar, é por abrir, é por não ter o preciosismo com aquele objeto tecnológico, né? Que você realmente abre seus olhos para que é possível, né? E quando você dá para uma criança ou para um aluno, ou mesmo e mais assim, para um professor, a oportunidade dele experimentar a tecnologia e, mais importante, errar, né? Errar com a tecnologia, cara, se quebrar, faz de novo, faz de outra maneira, né? Aí sim você vai entender que a tecnologia é uma parte da cultura, é o A do STEAM, né, de arte, né, é um fazer. E você ser um protagonista na criação tecnológica faz você ser um cidadão do século XXI. E é interessante que isso está trazendo também novas possibilidades para os alunos, né? Hoje a robótica, tanto em escolas públicas, escolas privadas, as crianças, né, principalmente nível, né, fundamental, nível médio, as crianças já estão lidando, né, com essa nova área. Não, assim, a robótica, ela está até atrelada com a questão maker e ela tem um papel muito importante de apresentar as possibilidades que a tecnologia podem ser. Mas eu digo, mas se você simplesmente coloca o artefato ali tecnológico, como muitas vezes acontece, veja aqui para vocês, esse é o robô, e não deixar o aluno quebrar, mexer com medo que ele vai quebrar, aí você vai ter perdido uma oportunidade, né? Você, na verdade, está simplesmente corroborando com essa ideia de que a tecnologia não é para você. É aquela coisa bonita e colocamos em cima da mesa. Já é um primeiro passo. Melhor saber que não existe. Mas, assim, eu acho, assim, já é uma grande mudança a gente entender que equipamentos tecnológicos fazem parte da sala de aula. Esse é o primeiro passo. Agora tem que deixar o aluno mexer. Professor, voltando só a questão, né, dos dispositivos, né, de realidade virtual, você fala também entre emoções e realidade virtual. Sim. Né? O que seria isso? Olha, na verdade, porque aí vai uma área de pesquisa que eu entrei quando estava na UFRJ, que não é possível balizar nenhuma experiência, seja aprendizado, né, só não entendermos o contexto. E o contexto emocional é fundamental. Né? Acho que qualquer um que entrou numa sala de aula, né, sabe, se está um climão, você vai aprender de maneira completamente diferente. Né? Então, dentro da realidade virtual, é uma maneira, é uma ferramenta de todo mundo, né, de você fazer com que várias pessoas tenham a mesma experiência. Você pode ter uma experiência curada, né? Eu posso criar uma sala de aula específica e ver, mas nessa aqui a cor é diferente, nessa aqui não parece uma sala de aula. E você estudar qual é a relação que as pessoas vão ter com aquilo. E emoção é mais que susto, né? Emoção, às vezes, pode ser todo o contexto em que ele entrou no laboratório, o contexto em que ele colocou o óculos. Não existe, é impossível a gente validar, numerar, né, a experiência humana, né, e principalmente uma experiência tão rica quando é o aprendizado, sem levar em consideração, tipo, a pessoa está tensa, a pessoa está feliz, ela tem medo, ela está empolgada, né? E isso foi realmente, assim, foi o trabalho que eu tive com o professor José Otávio e a professora Mayra Frois, que foi, assim, essencial entender que, sem a gente entender que o ser humano é um animal com emoção, e emoção é inteligência, né? A famosa inteligência emocional, lembra? Falavam disso. Toda discussão tecnológica vai sempre resvalar nisso, e a gente vai entender por que uma coisa funcionou ou outra, assim, mas a gente tem que saber se a pessoa estava curtindo aquilo. Professor, eu queria muito agradecer mais uma vez. Obrigado, que agradeço. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos espectadores, alunos, professores da Fundação? Primeira coisa, vão lá e façam.
né? Tem uma tecnologia que você gosta, vai lá e vê como é que se faz, né? Acho que a gente tem ferramentas que não fica esperando, nossa, um dia quando vim de fora, aquela tecnologia vai salvar a minha vida. É verdade, não ter acesso ao que a gente quer é um problema, mas qual é o mais perto daquilo que eu posso fazer, né? Experimente, tem muitas ferramentas gratuitas hoje em dia na internet, muita informação, né? E assim, sempre falo, faça, e faça com amigos, faça com outros também. Muito obrigada. Nada. Então, até a próxima.